Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje é história. O assunto é invasões francesas e holandesas. Invasões francesas e holandesas. O Brasil tornou-se colônia de Portugal com a chegada dos portugueses, mas outros países da Europa ainda continuavam tentando ocupá-lo. O objetivo era sempre o mesmo: a exploração das riquezas naturais. Agora você vai saber por que os franceses e holandeses conseguiram se fixar nas terras brasileiras. Invasões francesas. Os franceses desembarcaram no litoral da América Portuguesa de 1500 a 1530, em busca do pau-brasil. Eles tinham interesses em apoderar-se de uma parte da terra. No ano de 1555, no governo de Duarte da Costa, os franceses penetraram na Baía de Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro. Conquistaram a confiança dos indígenas tamoios, que haviam organizado a Confederação dos Tamoios, lutando contra os portugueses que queriam escravizá-los. Os portugueses reagiram, mas não conseguiram expulsar os franceses da região do Rio de Janeiro. A expulsão só aconteceu em 1567, sob o comando de Estácio de Sá, que foi morto em combate. Nessa época, quem governava era Mendes Sá. Estácio de Sá era o seu sobrinho, que veio ao Brasil para ajudar na luta contra os franceses. Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses nessa luta, que expulsou os franceses. Ele fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Os franceses voltaram a invadir a América Portuguesa em 1612, estabelecendo-se agora no Maranhão. Construíram em uma ilha o Forte de São Luís, que originou a cidade de São Luís, a atual capital do Maranhão. Em 1615, os portugueses conseguiram expulsar os franceses do Maranhão e começaram a povoar a região, sendo assim a melhor maneira de defendê-la. Em seguida, veio as invasões holandesas, Felipe II, rei da Espanha, em 1580, assume o poder após a morte do seu tio-avô, Dom Henrique I, o rei de Portugal. Assim, Portugal e suas colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol, isto é, passaram a pertencer à Espanha. Essa junção das coroas é chamada de União Ibérica. O rei da Espanha, Felipe II, era inimigo dos holandeses, porque os Países Baixos, de que faziam parte a Holanda e que pertenciam à Espanha, ficaram independentes. Como repreensão, o rei Felipe proibiu os holandeses de explorar o açúcar na América Portuguesa. O Brasil foi invadido 2 vezes pelos holandeses. Ocuparam Salvador em 1624 por um ano. Depois, invadiram Pernambuco em 1630 por 24 anos. Controlaram quase todo o litoral nordestino. Pernambuco foi o local escolhido para ser invadido porque essa capitania era muito rica e tinha uma grande produção de cana-de-açúcar. Os holandeses queriam controlar o comércio de açúcar na Europa. Por esse motivo, a Holanda precisava dominar a região, que produzia em maior quantidade o açúcar. Chegou a Pernambuco em 1637 Maurício de Nassau, o alemão a serviço da Holanda, para assumir o governo. Ele fez a região progredir bastante e foi muito estimado pelos colonos de Olinda e do Recife.
Aí embaixo a gente tem uma figura de Maurício de Nassau, né? No Palácio da Boa Vista. Essa figura detalha a gravura Boa Vista, do livro Gaspar Barleus Retrum. Continuando. Maurício de Nassau voltou à Europa em 1644. Com a sua volta, os holandeses passaram a cobrar os empréstimos feitos aos colonos pernambucanos. Revoltados, os colonos reiniciaram a luta contra os holandeses. Essa luta dos colonos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana, que durou quase 10 anos. Durante esse período, ocorreram diversas batalhas, até que, em 1654, aconteceu o combate final, a Batalha dos Guarapés, na atual cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes. Os holandeses renderam-se e voltaram para o seu país. Os holandeses, quando deixaram Pernambuco, levaram mudas de cana-de-açúcar e produziram açúcar no Caribe, ou mais precisamente nas Antilhas, para vender pela Europa. Com isso, o produto da América Portuguesa deixou de ser comprado na Europa em grande quantidade, o que causou enormes prejuízos ao comércio da colônia. Esse foi o nosso assunto de hoje. Agora vocês vão lá no livro, façam as atividades seguintes e a gente se encontra amanhã na nossa aula. Até amanhã.